Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do quarto Summit ESG do Badaró e De Luca. É com particular satisfação que eu recebo hoje o estimado, carinhoso professor, doutor Augusto Jäger Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, programa nota 7 no CAPES, o que já diz muito sobre o ambiente intelectual de onde o nosso convidado vem. Augusto, pessoal, é doutor em Direito pela URGS, é pós-doutor pela Universidade de Heidelberg, ex-bolsista da Fundação Alexander von Humboldt e bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. É, no Brasil, uma das vozes mais autorizadas sobre integração regional e europeização do direito. E é exatamente por isso que essa conversa é necessária. O tema de hoje será contribuições da europeização do direito internacional privado para o anteprojeto de lei geral de direito internacional privado. O momento não poderia ser mais oportuno. Em outubro do ano passado, a comissão de juristas, coordenada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, aprovou o texto final do anteprojeto que moderniza o direito internacional privado no Brasil, com foco na dignidade humana, na proteção dos vulneráveis. E o documento foi entregue ao presidente da República em 4 de dezembro. Aprovado o texto, o anteprojeto segue agora para aperfeiçoamento no âmbito do Poder Executivo e depois será oficialmente apresentado ao Congresso Nacional. O pano de fundo é o atraso normativo. Atualmente, a principal fonte normativa do direito internacional privado no país é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que é de 1942. Como sintetizou recentemente o ministro Moura Ribeiro, estaríamos atrasados uns 40 anos pelo menos, mas prontos para dar um salto permanente para o futuro. A grande inovação estrutural é dogmática. Segundo o relator, professor doutor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, a principal inovação é a institucionalização da autonomia para a escolha da lei aplicável às relações privadas internacionais. A autonomia privada no direito internacional privado, que aqui recebe o nome de autonomia conflitual. O anteprojeto propõe unificar em uma única norma matérias como cooperação internacional, produção de provas, contratos de trabalho, direitos do consumidor e aplicação da norma estrangeira, harmonizando a autonomia da vontade com a proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. E é precisamente aqui que a experiência europeia se torna referência incontornável. Roma I, Roma II, o Regulamento de Bruxelas I bis, a construção das Verordnungen como técnica de unificação conflitual, todo o acervo que o professor Augusto conhece de perto a partir de Heidelberg. A pergunta de fundo deste episódio: o que o Brasil pode legitimamente importar desse processo de europeização e o que deve recusar? Professor Augusto, grata satisfação em tê-lo no ambiente do Badaró e De Luca, do quarto Summit ESG. Para mim, Rui, uma grata satisfação tê-lo conosco, porque você é um amigo de longa data dos congressos de direito internacional e também do Encontro Internacional de Direito da América do Sul, que à época era organizado por nosso amigo comum, o professor Luiz Otávio Pimentel. Tens a palavra. Muito obrigado, professor Dr. Rui Aurélio de Lacerda Badaró. Uma alegria para mim participar dessa quarta edição do Summit ESG do renomado escritório Badaró e De Luca de Sorocaba. Fiquei muito honrado com o convite, nós que nos conhecemos há aproximadamente 30 anos, bem lembrado aqui os momentos iniciais da nossa amizade, na égide ainda dos EIDAS, Encontros Internacionais de Direito da América do Sul, organizados pelo professor Luiz Otávio Pimentel. Efetivamente, o tema tanto da europeização como do direito internacional privado participa das minhas pesquisas aqui no programa de pós-graduação em Direito da URGS, em Porto Alegre, da onde falo nesse momento,
Então, me sinto muito à vontade de falar sobre as contribuições potenciais que a europeização do direito internacional privado que ocorre no ambiente comunitário europeu tem a oferecer para o anteprojeto de lei geral de direito internacional privado. Esse é o título da nossa palestra. Eu fiz uma leitura detalhada do anteprojeto já para a oportunidade da sessão pública, da audiência pública que houve aqui em março do ano passado. Eu e o colega Fernando Meneiro promovemos algumas sugestões na área das sucessões, vão ser analisadas, estão sendo analisadas ainda. Então, a metodologia que usei, Rui, foi destacar algumas frases, expressões, alguma técnica jurídica do anteprojeto que eu tenho como fonte não apenas na União Europeia, mas também nas conferências de direito internacional privado, seja na Conferência Interamericana, seja na Conferência de Haia, para ver como se vê essa comparação entre o que estamos fazendo aqui e o que já está, em alguma medida, consolidado na União Europeia em especial, que é a temática proposta. Então, isto posto, eu dividi em 3 partes, Rui e distintos ouvintes. Uma parte para explicar rapidamente o que é a europeização do direito internacional privado, ela tem essa particularidade. Qual o impacto para a própria União Europeia da ausência de um regulamento dito Roma Zero, que viria pela ordem, como você mencionou, na frente desses regulamentos indicados, e como isto se distancia um pouco do projeto brasileiro, que prevê regulação de questões introdutórias, né, de questões de parte geral para o direito internacional privado, e, por fim, então, uma pontual comparação, não exaustiva, devo dizer, uma pontual comparação entre o que já está regulado na União Europeia e como se tenta, como eu observo que isso esteja presente dentro do âmbito de aplicação desse anteprojeto apresentado pela comissão. Eu devo fazer aqui um inicial elogio à comissão responsável pela elaboração do anteprojeto de lei geral de direito internacional privado. Trata-se de uma comissão que foi oficializada em dezembro de 2024 e renova inúmeras tentativas que nos últimos 60 anos, eu diria, 40 no mínimo, mas 60, eu me lembro do anteprojeto de 1964, 67, de tentativas de alteração dessa lei que tem mais de 80 anos. Né? Então, o trabalho coordenado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, integrado pelo professor Gustavo Ferraz, de Campos Mônaco, da USP, professora Carmen Tibúrcio, da UERJ, professora Cláudia Lima Marques, aqui do Rio Grande do Sul, e por inúmeros outros juristas, como a professora Maria Rosa Guimarães Loula, realmente apresentou um inovador esboço com potencialidade política de efetivamente ser tornado lei no Brasil, vindo a substituir a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é de 1942, do período ainda da guerra, né? Bom, então, receba através dessa mensagem a comissão, a quem eu já tive a oportunidade de presencialmente aqui em Porto Alegre me manifestar, os nossos elogios pela coragem. Essa é a palavra que eu estava buscando, a coragem de reiterar e apresentar mais uma vez um anteprojeto para a modernidade do nosso direito internacional privado. Não é que o direito atual não funcione, mas ele sempre foi muito exíguo, né? A lei foi sempre muito poucos artigos, né? E ele precisou ser complementado por convenções internacionais e pela jurisprudência. Eu até diria, Rui, que hoje o nosso direito internacional privado ele é fortemente oxigenado por convenções internacionais. Sim. Muito mais do que pelo legislador. Então, se tivéssemos que distribuir as fontes do direito internacional privado, uma clássica aula sobre fontes, em que nós falamos leis, tratados e tal,
Hoje, as convenções internacionais que o direito internacional privado, que o Brasil participa e são relativas à matéria do direito internacional privado, são as fontes que oxigenam, que alimentam a Convenção da Haia sobre Adoção, de 93, a Convenção da Haia sobre Sequestro Civil de Menores, de 1980, o Protocolo de Alimentos, de 2007, são essas temáticas que estão à margem da legislação atual e que são regradas, em alguma medida, pela legislação proposta, vindas do exterior, são as que alimentam o nosso direito internacional privado. Bom, feito esse destaque para o trabalho da comissão, então, eu passaria à primeira parte da minha exposição, que é uma conceituação geral sobre a europeização. Relembrando, depois falarei especificamente sobre o regulamento Roma Zero, um regulamento Roma Zero, no âmbito do direito nacional privado europeu, e, por fim, a comparação com o anteprojeto brasileiro. Bom, a União Europeia é um processo de integração criado na década de 50, o único que se tem ainda com a característica que se tem já com a característica da supranacionalidade. Portanto, você mencionou os regulamentos, né, os Verordnung na apresentação em alemão. O regulamento é o instrumento de direito secundário, depois do tratado, mais importante para a regulamentação das matérias, porque ele alcança efetivamente todas as pessoas que estão no bloco econômico, com eficácia direta e aplicação imediata. Quer dizer, ele afasta toda a sistemática de ratificação, a necessidade de ratificação, sempre muito comum para os clássicos instrumentos do direito internacional público. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em alguma medida, a comunitarização do direito internacional privado, hoje nós chamaríamos de europeização do direito internacional privado, ela começou e tem a sua base fundada em tratados internacionais de direito internacional público, que tinham uma lógica completamente diferente dessa lógica supranacional que a União Europeia instaurou na década de 50, na década de 60. Bom, então surge a União Europeia, né, ela vai se moldando, ela primeiro era formada por 3 comunidades, essas 3 comunidades, algumas são extintas, resta uma, que depois é convertida em 1992 na União Europeia, que mais adiante assume a supranacionalidade, que a remanescente comunidade econômica do carvão e do aço tinha, né, quando extinta, quando completou 50 anos. Bom, e a União Europeia começa a receber dos Estados competência para legislar matérias, em geral, não apenas no campo do direito internacional privado. Legislou sobre distintos pontos, né? Transporte, agricultura, meio ambiente, consumidor, os mais absolutos pontos no campo do direito privado, orçamentos, finanças públicas, com a instalação do euro depois, até que chega num momento em que a União Europeia vê que as diferenças, não apenas materiais do direito internacional, do direito privado, mas também as diferenças das regras conflituais entre o direito internacional privado dos Estados inibia as pessoas de livre circularem, os bens de livre circularem, os contratos de serem feitos, e até inibia as pessoas de morrerem, porque a herança era muito difícil, a transmissão da herança, com tamanha pluralidade de leis, era muito difícil. Então, as pessoas tinham já um medo de morrerem, porque não saberiam como regular, não saberiam como seria regulada a sua sucessão num ambiente tão plurilegislativo como esse. Claro que estou brincando, né? Ninguém quer morrer, mas, enfim, havia inúmeros entraves, o custo era muito alto, tinha que abrir processo em tantas ordens jurídicas, tinha que aplicar a lei, fazer cálculos, compensações, tributações das mais variadas. Quer dizer, era muito impeditivo que os objetivos de livre circulação das liberdades econômicas fundamentais, né? Pessoas, serviços, capitais, bens, mercadorias e a própria livre concorrência, que é a quinta liberdade econômica fundamental, pudessem ser exercidas num ambiente tão plural de legislação. Embora as características culturais sempre foram muito destacadas na União Europeia. Então, nesse momento, na década de 90, já quando a União Europeia tinha uma expertise muito grande no campo da unificação
de regras materiais, embora parcial, feita pelas convenções de direito internacional privado, eu cito aqui a Convenção de Bruxelas e a Convenção de Roma, precursoras no âmbito do direito público, né, dependendo da ratificação, já com base nessa expertise, a União Europeia, em 92, no Tratado de Maastricht, os estados, enfim, né, determinaram que a União Europeia teria competência para legislar subsidiariamente naquilo que ela acreditasse possível, naquilo que ela acreditasse necessária, na matéria de direito internacional privado, com com poucas ressalvas. Não dá para se dizer que todas as matérias do direito internacional privado são reguladas, nem todas podem ser, como, por exemplo, a questão dos danos à personalidade foi destacado, e nem todas foram ainda, né? Porque não houve maturidade suficiente para essa questão. E aí, a partir de então, se começa a falar em europeização, não mais em comunitarização, porque as comunidades não existem mais, se começa a falar em europeização do direito internacional privado com característica supranacional, o que é talvez o grande ganho, né, que o processo europeu apresenta em relação aos seus Estados-membros. Bom, essas duas convenções que existiram antes, elas seguem em vigor, porque elas envolviam países que não estão na União Europeia atualmente e fazem. Depois existiram outras convenções, como a de Lugano, para fazer as pontes entre os países que estavam na União Europeia sob o regime supranacional e os outros que não estavam na União Europeia ainda regidos pela convenção. Então, existem convenções que eu diria de segundo grau, que relacionam os países da União Europeia com os outros que ficaram de fora, que ainda são regidos pelas convenções anteriores, a Convenção de Bruxelas e a Convenção de Roma. E essas convenções de Bruxelas e de Roma já apresentavam grande parte das inovações que hoje são atribuídas à União Europeia. Por exemplo, a questão da autonomia da vontade dos contratos, na Convenção de Roma, de 1980, é o clássico. A norma é praticamente igual, né? Foi surgida lá, não foi surgida, obviamente, com a União Europeia. O que a União Europeia pôde fazer foi agregar o caráter de supranacionalidade. Bem, eu tenho uma obra, né, Rui, acho que posso apresentar, que é essa aqui, a Europeização do Direito Internacional Privado, parte especial sobre essas matérias, é um trabalho de pós-doutorado, antes mencionado aí, lá na Universidade de Heidelberg. Essa europeização, em todo caso, ela não conseguiu ser tão uniforme quanto pensado. Claro que uma das primeiras modalidades de se pensar numa europeização era o surgimento de um próprio código inteiro de direito internacional privado, envolvendo, por exemplo, as questões de competência judicial, as questões de lei aplicável e as questões de cooperação, direito processual civil internacional. Mas a própria União Europeia já tinha tentado, mesmo no campo do direito privado, família, por exemplo, casamentos, tentado uma uniformização de leis e isso não se mostrou viável. Então, a União Europeia, primeiro, imaginou que pudesse haver regulação parcial das questões em instrumentos diferentes, inclusive, tendo como base as convenções de muito sucesso já existentes. Essa é uma primeira decisão. Então, criar de forma fragmentada regulamentação sobre estas questões e não com base num código uniforme. E a segunda questão foi inicialmente, manter a divisão entre regulamentos dedicados à competência judiciária e regulamentos dedicados à lei aplicável. Então, logo depois, uma outra, me lembro agora de uma terceira divisão, Rui, se me permite, é
não regular, porque não havia um documento anterior de base para essas questões, não regular as questões da parte geral de direito internacional privado, como, por exemplo, as fontes, a estrutura da norma, a teoria geral sobre os elementos de conexão, a teoria das qualificações, a questão prévia, o conflito móvel, a aplicação do direito estrangeiro, a prova do direito estrangeiro, e os limites. O limite da ordem pública, o limite da fraude à lei, o limite do pré-relevement, o limite do reenvio, para quem entende como eu que o reenvio é um limite. Então, nesse caso, houve uma preferência e um ambiente mais propício para a regulamentação da parte especial do que da parte geral, cabendo ainda dizer que a parte geral até hoje não está regulada. Então, assim, nos anos de 2000, chegamos nos anos de 2000, surge, num primeiro momento, o regulamento Bruxelas I. Aí podemos dizer que a coluna de Bruxelas originalmente se referia a questões de competência judiciária. Surge o regulamento Bruxelas I, em 2000, já amplamente reformado. Você mencionou o Bruxelas I bis, por exemplo, relativo à competência judiciária e ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial. Competência judiciária, um tema clássico do direito internacional privado, e também o ponto do reconhecimento e execução de decisões estrangeiras, né? Um ponto que eu colocaria dentro do grande ponto direito processual civil internacional. Então, surge esse regulamento, começa a vigorar com base em ser um regulamento supranacional, e ele, assim, afasta a aplicação de normas internas dos estados que dele fizeram parte, que no caso desse regulamento específico são todos da União Europeia, sobre as questões de competência judiciária. Mais uns anos depois, surge um outro regulamento, em 2008, um regulamento com já o outro campo do direito internacional privado, que é o campo da lei aplicável, mas também não sobre tudo sobre lei aplicável, apenas a matéria que tinha o embasamento anterior na Convenção de Roma, que é a temática das obrigações, e também não sobre todas as obrigações, apenas sobre as obrigações contratuais, chamado Regulamento Roma I. Ele não é o primeiro sobre lei aplicável, porque se entendeu em algum momento que as questões envolvendo as obrigações extra-contratuais estavam mais maduras. Então, havia surgido antes o Regulamento Roma II, de 2007, sobre as obrigações extra-contratuais. Lá na Convenção de Roma, as duas temáticas estavam juntas, aqui na União Europeia ficaram separadas. E depois não, ainda no campo da competência judicial, cabe referir o Regulamento Bruxelas II, que tem uma particularidade em relação à matéria envolvida. Nesse caso, é relativa às matérias matrimoniais e de regulação do poder paternal em relação a filhos comuns do casal. Este Bruxelas II também já foi reformado em 2003, uma vez, e, enfim, com alterações pontuais depois. Hoje seria o regulamento Bruxelas II bis, e ainda há um outro regulamento, ele foi um pouco ampliado, a um outro regulamento relativo à competência e execução de decisões em matéria matrimonial e em matéria de responsabilidade parental, e que revoga o regulamento anterior, Bruxelas II, aquele original de 2000. E também no campo da lei aplicável houve novos avanços, né? Nós temos hoje um regulamento Roma III, já sobre lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial. Nesse caso, o regulamento não vale para todos os estados, nós chamamos isso de cooperação reforçada, só ingressaram no regulamento os estados que quiseram, deve ser feita essa ressalva. É possível o regulamento que não valha para todos os estados, o que se chama de cooperação reforçada. E há também um regulamento Bruxelas III, relativo à competência
a lei aplicável ao reconhecimento e à execução de decisões e à cooperação em matéria de obrigações alimentares. Nesse regulamento Bruxelas III também cabe uma ressalva, colegas, que, embora ele se chame Bruxelas, ele trata de lei aplicável aos alimentos. Então, aqui já voltamos a uma mistura. A União Europeia dá um passo mais amplo e coloca dentro do mesmo regulamento a regulamentação sobre competência judicial e a regulamentação sobre lei aplicável, ademais da regulamentação sobre as decisões, a execução de decisões, reconhecimento e execução de decisões e a cooperação em matéria de obrigações alimentares. Então, é possível se dizer que esse regulamento Bruxelas III ele é um tanto completo quanto à matéria de alcance no campo do direito internacional privado. O que o nosso anteprojeto, por razões que podemos explicar depois, não faz, porque não, corretamente, eu diria, né, não trabalha a questão da competência judicial internacional. E, por fim, eu ainda poderia citar outros regulamentos sobre os regimes matrimoniais ou as parcerias homoafetivas registradas, mas não quero, enfim, entrar num tanto detalhamento. Prefiro mencionar, por fim, o Regulamento 650 de 2012 sobre sucessão internacional relativo à competência à lei aplicável ao reconhecimento e à execução das decisões e dos atos autênticos em matéria de sucessões e a criação de um certificado sucessório europeu. Este é um segundo exemplo de regulamento que trabalha sobre quase todas as áreas do direito internacional privado e não apenas sobre uma parte especial. Como, por exemplo, Roma I com a lei aplicável. Bem, a evolução segue. A União Europeia tanto assina convenções internacionais enquanto organização internacional, como é o caso do protocolo da Convenção de Alimentos e o protocolo de alimentos da Haia. A União Europeia integra enquanto organização internacional esta conferência da Haia. Então, a evolução pode se dar também, enfim, com o passivo, com o patrimônio, da Conferência da Haia, mas, majoritariamente, a europeização é determinada pelos próprios instrumentos do direito secundário europeizado, como, por exemplo, esses que vimos aqui. Então, eu concluo assim a primeira parte a respeito da europeização, as noções gerais do que ela representou e como ela se manifestou, com as opções, enfim, que conhecemos, como, por exemplo, eu chamo duas em especial, a autonomia da vontade, que hoje alcança, inclusive, a questão de família, não apenas restrita aos contratos, e um certo afastamento da nacionalidade como principal elemento de conexão, né? Nacionalidade mantiana como principal elemento de conexão, tendo sido, nesses regulamentos, trocados por um novo regulamento dito pós-moderno, né? Eu faço aqui vezes a colega Mariana Ceballos Jorge, que tem um trabalho muito dedicado sobre essa matéria, que é o surgimento da residência habitual como elemento de conexão central, tanto da competência judiciária como da lei aplicável nos regulamentos vistos. Bem, isto posto, passo à segunda parte, que vai ser um pouquinho mais rápida, que é a ausência de um regulamento Roma Zero. Então, a União Europeia teve uma proposta acadêmica, né? Vários pensadores, vários teóricos disseram, bom, mas como assim regular a parte especial do direito internacional privado e não regular a parte geral? Afinal de contas, a parte geral, como conhecemos do Código Civil, vem antes, e como vamos ver depois do anteprojeto, também vem antes da regulamentação específica da parte especial. Mas assim foi. A União Europeia não regulou a parte geral. Por exemplo, não há uma norma sobre parte geral envolvendo aplicação universal, qualificação, elementos de conexão, escolha da lei aplicável, autonomia da vontade, dupla nacionalidade, dupla residência habitual, se possível, forma dos atos jurídicos, ônus da prova, válvulas de escape, exequatur, questão prévia, conflito móvel, adaptação dos direitos reais, direitos adquiridos, reenvio, ordenamentos jurídicos plurilegislativos, aplicação, prova, interpretação do direito estrangeiro, ordem pública,
normas de aplicação imediata ou necessária. Quer dizer, não há uma norma que se chamaria, enfim, regulamento Roma zero, né, sobre essas matérias. Não quero levar os nossos ouvintes a um engano. Não é que essas matérias não estejam reguladas. Elas estão, muitas vezes, reguladas no âmbito dos regulamentos de parte geral, antes vistas, né? O que fez, inclusive, que os regulamentos tivessem até um tamanho maior, porque cada um deles teve que regular, em particular, as questões de parte geral. E ocorreu também, Rui, ocorreu também o seguinte: muitos regularam de formas diferentes, né? Por exemplo, na questão da ordem pública, existem regulamentos que expressam que a ofensa à ordem pública tem que ser manifesta. Outros não têm essa palavra. Na questão do reenvio, a maioria dos reenvios, a maioria dos regulamentos veda categoricamente o reenvio. Já o regulamento de sucessões aceita o reenvio com determinadas condições. Quando elas são adimplidas, o reenvio se faz, se perfecciona. Então vejam que mesmo na regulamentação de questões de parte geral, os regulamentos de parte especial foram díspares. Isso se dá pela inexistência de um regulamento Roma zero. Eu tive a oportunidade com o meu grupo de pesquisas, aqui na URGS, Direito Internacional da Concorrência, de também apresentar, Rui, um segundo livro, especificamente sobre o impacto, enfim, ou como poderia ser esse regulamento de parte geral da União Europeia, que até hoje não saiu, está um pouco apagadinho, né, enfim, com os problemas das guerras e outros que nós conhecemos, está um pouco apagadinho no cenário legislativo da União Europeia. Se tivéssemos, faço agora uma ponto com a última parte da apresentação, se tivéssemos um regulamento Roma zero, com certeza encontraríamos inúmeras mais semelhanças entre o anteprojeto e o processo de europeização. Isso por uma questão simples, porque o anteprojeto, no seu começo, trata vastamente e de forma muito melhor, obviamente, talvez isso nem precise mais dizer, de forma muito melhor que a lei atual, sobre questões de ordem geral. Então, nesse nosso exercício que estamos fazendo aqui, entre comparação do que tem a União Europeia e do que tem o anteprojeto, uma grande parte do anteprojeto fica prejudicada de comparação, porque não tem na União Europeia um regulamento que alcance as temáticas da chamada parte geral do direito internacional privado. Bom, e passamos agora para a parte final, que é um exercício. Eu confesso que é a primeira vez que eu faço, portanto, já me desculpo por eventuais falhas. Um exercício que fiz entre expressões e opções do anteprojeto com aquilo que se tem na União Europeia. Então, eu começo pelo artigo 2º do anteprojeto. O anteprojeto, no artigo 2º, diz assim: as relações e as situações jurídicas que apresentem vínculos com mais de um ordenamento jurídico são regidas pelo disposto nessa lei. Essa frase, ela é uma frase que eu colocaria no processo de materialização do direito internacional privado, porque ela conceitua que tipos de relações são cabíveis ao direito internacional privado e, portanto, a essa legislação. Essa não é uma regra de conflito. Então, a pergunta que surge é assim: como é que uma regra que não é de conflito entrou na lei? Bom, entrou na lei por uma imperiosa necessidade de definição do seu âmbito de incidência, né? Dizer que quais são as relações, dizer conceitualmente, dizer materialmente quais são as relações que estão reguladas por essa lei. Esta é uma regra que eu colocaria no campo da materialização do direito internacional privado, é uma técnica descrita, enfim, que tem também grandes exemplos no processo europeizado de direito internacional privado. Uma outra regra, um outro conjunto de regras materiais
nós encontramos, por exemplo, no protocolo da AIA sobre obrigações alimentares de 2007, como dito, ratificado pela União Europeia, que integra, né, a lei de alimentos, o regulamento de alimentos da União Europeia faz remissão expressa ao protocolo. Né? Então, não há como não dizermos que o protocolo integra o processo de europeização. Então, assim, no artigo 2º, vejo um primeiro ponto de comparação. Agora vamos ao artigo 3º. O artigo 3º diz: a autoridade judiciária brasileira terá jurisdição nas hipóteses previstas na lei processual e nos tratados de que a República Federativa seja parte. Aqui, o ordenamento brasileiro se separa um pouco do ordenamento europeu, porque o ordenamento europeu, no começo, surgiu separando as questões de competência judicial de lei aplicável, mas nos regulamentos mais recentes, como, por exemplo, o regulamento de sucessão e o regulamento Roma III, a questão da competência já aparece junto no mesmo documento com a questão da lei aplicável, muitas vezes até com o mesmo elemento de conexão, que é, por exemplo, a questão da residência habitual. O direito brasileiro, eu volto a repetir, corretamente se manteve separado. A questão da competência judicial segue presente lá nos tratados que a República Federativa passa parte, ou, especialmente, no CPC. Por exemplo, o Tratado de Trânsito, né, de acidentes em vias, em rodovias, que o Mercosul tem, é um tratado que tem regras sobre jurisdição, que é lei especial em relação às regras do CPC, por exemplo. Mas, de regra, no Brasil, o tema da jurisdição segue separado, diferentemente do que tem feito atualmente a União Europeia, diferentemente do que é possível se fazer. Né? No Brasil, até seria possível se fazer, mas eu acho que ficou bem assim a opção da comissão de não entrar nessa esfera e manterem separados os temas de jurisdição e lei aplicável. Com essa ressalva de que a União Europeia também já conhece outros modelos. Agora vamos ao artigo 4º. O artigo 4º disciplina que a escolha inequívoca de jurisdição nacional ou estrangeira em contratos internacionais não dependerá de vinculação prévia com a jurisdição eleita, nem exigirá a indicação das razões que a justifiquem. Nesse caso, o nosso anteprojeto se paraleliza com o disposto nos regulamentos sobre competência judicial da União Europeia, como, por exemplo, Bruxelas I, que permite a autonomia da vontade ampla. Né? Nós, infelizmente, eu diria, alteramos em 2024 o disposto no artigo 63 do atual CPC, com impacto pela remissão expressa que faz o 25, nesse artigo. Então, a meu ver, nós limitamos, nós condicionamos o ganho que se tinha feito em 2015 com a entrada da autonomia da vontade no campo da escolha do foro competente em contratos internacionais. Muito diferentemente do que faz a regulamentação de Bruxelas e muito diferentemente do que expressa nesse artigo 4º o anteprojeto da comissão. Bem, chegamos ao artigo 6º. O artigo 6º diz que em contratos internacionais de consumo, a escolha de jurisdição será ineficaz, exceto se o consumidor for o autor da demanda ou se suscitar como réu a ausência de jurisdição da autoridade judiciária brasileira. Nesse caso, se vê também como Bruxelas I e depois como o Roma II faz, no caso dos danos extra-obrigacionais, uma proteção ao consumidor, né? Protege a nossa legislação e Bruxelas I protege os consumidores da aplicação de uma cláusula geral pela conhecida vulnerabilidade que apresentam, que eu também me dispenso de aqui aprofundar. Bom, já no capítulo 3, temos o artigo 6º, que disciplina a qualificação destinada à determinação do direito aplicável será feita de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro. Aqui, primeiro, devemos elogiar que haja uma regra sobre qualificação geral,
porque na atual legislação de direito internacional privado brasileiro não há uma regra sobre qualificação geral, há apenas 2 artigos que a mencionam, e esses 2 artigos se tornam exceções a uma regra jurisprudencial, então, de qualificação pela lei do foro. Nós optamos aqui no artigo 6º pela qualificação pela lei do foro, mas devo dizer que há na União Europeia também retorno à qualificação pela lei do foro. Então, há um certo paralelismo entre a proposta de qualificação do anteprojeto com aquilo que se vê na União Europeia atualmente. Mas esta parte da legislação pretendida para o Brasil não regulou a questão do conflito móvel. E a União Europeia, em diferença, regula claramente o conflito móvel em determinadas situações, como, por exemplo, no regulamento Roma 3 sobre alimentos, né, diz que o credor de alimentos, caso se mude de residência habitual, ensejará a aplicação da nova lei. Então, a gente sempre diz para os alunos que, se estiverem patrocinando uma causa internacional, cuidem para onde o seu cliente vai se mudar, porque pode que ele esteja submetendo-se a uma nova legislação material e isso poderá gerar a diminuição dos alimentos recebidos. Bom, o artigo 7º, ao contrário do que faz o 6º, trata das questões prévias e das questões incidentais, e na minha leitura aqui fez uma opção para lex causa. O 6º faz uma opção pela qualificação pela lei do foro, e o 7º, sobre questões prévias e questões incidentais, faz uma opção pela qualificação pela lex causa. O que eu gostaria de destacar é que, se tivéssemos, mais uma vez, uma lei geral de direito internacional privado na União Europeia, poderíamos tranquilamente comparar mais detalhadamente essas questões com aquelas previstas lá, mas ela não existe. Também no artigo 8º se vê o tema do reenvio, um grande tema, né, de direito internacional privado. O artigo 8º diz: quando o direito internacional privado determinar a aplicação do direito estrangeiro, será considerado apenas o direito material estrangeiro, exceto se as partes determinarem em sentido contrário expressamente por escrito. Então, aqui se vê o seguinte fenômeno: veda-se o reenvio, aceita-se apenas o envio, mas há uma possibilidade aberta às partes de determinarem o contrário, de admitirem certos graus do reenvio. A União Europeia admite o reenvio no Regulamento 650 de 2012 de sucessões e veda em outros regulamentos, como, por exemplo, no artigo 20 do Regulamento Roma 1. Mas, diferentemente do que se vê na legislação brasileira, não permite a parte, não permite. Esse controle está na esfera do Estado. O controle de adimplir as regras e ter o reenvio não está na esfera dos privados, está na esfera do Estado. E eu acho que aqui o regulamento, o anteprojeto brasileiro, inovou, então, em possibilitar que as partes determinem em sentido contrário por escrito, caso desejem. Chegamos, assim, ao artigo 11 sobre a ordem pública. Bom, aqui a ordem pública é igual à União Europeia. Tem o regulamento Roma 1, por exemplo, no artigo 21, a mesma vedação, a de que não terão eficácia no Brasil as decisões judiciais quando a sua incidência produzir resultados potencialmente contrários ou manifestamente contrários, acho que não faz diferença o uso da palavra, à ordem pública internacional brasileira. Bom, o artigo 3º sobre a aplicação do direito estrangeiro refere-se à aplicação de ofício das regras de conflito, isso é igual na União Europeia. Talvez haja uma pequena diferença no direito tradicional francês. A doutrina aponta que na França a aplicação não seria de ofício, mas na União Europeia a aplicação é de ofício, e o artigo 13 consolida de forma expressa que aqui no Brasil também o juiz, então, quando frente a um caso
plurilocalizado, multiconectado, ele não pode abandonar a aplicação da regra de conflito do direito internacional privado. Artigo 15 trata de ordenamento jurídico plurilegislativo, igual na União Europeia. Nós não tínhamos aqui uma ordem sobre ordenamento jurídico plurilegislativo no direito brasileiro. A União Europeia, em todos os regulamentos, tem uma regra sobre como funciona, e nós agora temos no artigo 15, então, uma regra no caput praticamente igual ao que tem o artigo 22 do regulamento Roma 1. E o parágrafo único do artigo 15 inova ao prever uma válvula de escape, que é típica do processo de europeização. Mas não é típica uma válvula de escape no caso da aplicação do direito plurilegislativo, né? O parágrafo único do artigo 15 diz: se não houver no ordenamento jurídico do Estado a que se refere o caput disposição quanto à definição da lei aplicável, o juiz brasileiro deverá aplicar aquela que possui conexão mais estreita com o caso concreto. Uma cláusula de escape, uma válvula de escape para essa situação não tem na União Europeia. Mas a ideia de válvula de escape é vastamente espalhada pelo regulamento Roma 1, por exemplo, da União Europeia, no artigo 4º. Outro escape se vê no artigo 16 da proposta, né? Em que, mais uma vez, é possível indicarem as partes o direito aplicável. Essa parte do artigo 16, que não é o mesmo que o 15, que eu estava referindo antes, essa cláusula de escape do 16, que me parece uma cláusula de escape geral, ela é muito fundada, não no artigo 3º, que se refere a uma cláusula de escape na escolha da lei aplicável, mas sim no artigo 4º do Regulamento Roma 1, que é determinante para a lei aplicável na ausência de escolha, naquele que parece o principal regulamento do direito internacional privado, Roma 1, sobre obrigações contratuais, também do tema clássico do direito internacional privado, que é a lei aplicável, e que traz uma enorme abertura no artigo 3º, indistinta, muito diferente do 25 do nosso CPC, a respeito do exercício da autonomia da vontade. Bom, e agora, Rui, passamos a uma parte final, que são as disposições. Eu peço desculpa se estou me alongando, você me diga aí. Ao contrário, Augusto, continue. Eu estou emudecido por conta da tua aula magistral, Registro. Eu realmente não tinha previsto tanto tempo, eu calculei mal, mas Continua, entramos agora nas regras de conflito. Entramos agora na temática pura do direito internacional privado, entramos nas regras de conflito. Estatuto pessoal. O Estatuto pessoal, no parágrafo 1º, do artigo 17, consolida a residência habitual como elemento de conexão, né, que é o protagonista, o elemento de conexão protagonista na União Europeia. Aqui, todavia, segue sendo o elemento de conexão subsidiário, porque o domicílio ainda permanece saviniano, o domicílio saviniano permanece ainda como o elemento de conexão forte aqui para nós. Mas esse parágrafo único do artigo 17 também inova num aspecto, que é prever uma subsidiariedade no campo do Estatuto Pessoal, isto é, você tem que aplicar o domicílio, né, mas se impossível, a subsidiariedade, né, a norma em cascata, vamos dizer, a subsidiariedade se dá na residência habitual. A residência habitual já é um elemento de conexão muito presente na nossa legislação. Está, por exemplo, presente no artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e está presente no protocolo da Haia sobre alimentos, que nós ratificamos, assim como a autonomia da vontade no campo dos alimentos também está presente no protocolo da Haia, que nós ratificamos. Bem, o artigo 18 inova, a exemplo do que faz a União Europeia, ao prever a possibilidade de que as partes exerçam certa autonomia da vontade em questões de família. A União Europeia tem já, eu poderia dizer, uma ampla autonomia da vontade, não apenas em questão contratual, não apenas em eleição de foro, mas também na determinação da lei aplicável às questões de família. As questões de família sempre são um pouco atrás, assim, o Estado ainda tem que regular, né? Sempre muito complicados do ponto de vista emocional, mas não, a União Europeia disse, não, vamos avançar com a autonomia da vontade, inclusive sobre as questões de família. E ela prevê, inclusive, Rui, eu me permito fazer uma pequena brincadeira,
a possibilidade de que as partes disciplinem a lei que será aplicável ao divórcio. Até aí, parece não ter te estranhado muito, né? Enfim, o que causa espécie é o momento em que as partes podem disciplinar a lei que será aplicável ao divórcio. Qual é esse momento? É o momento do casamento. Quando elas estão casando, elas já podem prever, elas já Já, podem prever já qual casa será a pensando no lei. divórcio. Já casa, não digo pensando, já casa prevendo, como a União Europeia notou, a possibilidade de se divorciar. Então é melhor pegar o momento do amor, né, para regular essa questão, e depois não o momento em que está todo mundo brigado. Bom, artigo 19, casamento. Na União Europeia vigora a autonomia da vontade, como estou dizendo. Artigo 20, regime matrimonial de bens. Na União Europeia vigora a autonomia da vontade. Entendem como um contrato e vigora a autonomia da vontade. Em diferença da nossa legislação aqui. Uniões estáveis, artigo 21. A regulamentação europeia tem um regulamento próprio para as uniões estáveis, especialmente as homoafetivas. Porque dá alguns estados que entendem que a união estável heteroafetiva devia ser casamento. Então, se você não quer casar, como a Alemanha, você assume o ônus de nunca ter casado. Você podendo casar, não quis, assuma o ônus. Não vamos nós, diferentemente do que faz o Brasil, tutelar a relação de vocês. Então, agora, se quiserem os efeitos do casamento, casem, porque a união estável não será reconhecida. A União Europeia, por sua vez, tem um regulamento sobre as uniões estáveis. As obrigações alimentares do 23. A União Europeia tem um regulamento sobre alimentos, mais a assinatura do protocolo da Haia. Nós, felizmente, agora vemos aqui uma regra sobre obrigações alimentares que não tira, né, a evolução que os inúmeros protocolos, inúmeras convenções e protocolos sobre alimentos que nós temos, como, por exemplo, a Convenção de Nova York, a Convenção a CIDIP de 1989, a Convenção Interamericana, e a recente assinatura da Convenção e do Protocolo da Haia sobre alimentos em 2007. Mas o que se vê é que a União Europeia tem, nessas matérias, regras alternativas, flexíveis, abertas, como essa do artigo 23, que diz que é o direito mais favorável ao credor entre os ali indicados que será aplicável pelo juiz. Então, nós vemos aqui uma regra própria aos direitos humanos, uma regra aberta para considerações de direitos fundamentais para a disciplina das obrigações alimentares, e não uma regra fechada, como temos atualmente, por exemplo, no artigo 9º da atual LINDB. O regulamento 24 sobre sucessões também caberia aqui a mesma reflexão, né? Nós temos uma regra no direito brasileiro, claro, a União Europeia tem um regulamento inteiro sobre sucessões, que é o 650 de 2012. O nosso caso aqui, no parágrafo 1º, que eu leio, o autor da sucessão hereditária poderá optar para a regência da sua sucessão em testamento ou termo declaratório firmado diretamente no registro civil e arrombado, pelo direito de quaisquer dos seus domicílios ou de quaisquer das suas nacionalidades. Essa regra é mais aberta que a regra da União Europeia. A regra da União Europeia estabelece que a lei aplicável é a da residência habitual do decujus, né? Mas que ele pode optar pela lei da sua nacionalidade. Aqui nós inserimos também, ele pode optar pela lei do seu domicílio, e como nós somos um sistema que há domicílios pluridos, de qualquer deles, né? De qualquer dos domicílios e de qualquer das nacionalidades. Obrigações contratuais está no artigo 29. Lá diz que as obrigações decorrentes de contratos internacionais serão regidas pelo direito escolhido pelas partes. Até aqui, o Regulamento Roma 1, número 3, e a anterior Convenção de Roma, de 1980, parecem ser a grande inspiração,
depois, enfim, presente na Convenção do México de 1994, não ratificada pelo Brasil, da autonomia da vontade no campo das obrigações. E o parágrafo segundo, a escolha do direito pelas partes não afasta a incidência de normas de aplicação necessária e imediata no direito brasileiro, também há uma certa comparação com o Regulamento Roma 1, artigo 3º, número 3, que diz a mesma coisa, e com o Regulamento Roma 2, que também tem uma disposição sobre, que é o artigo 14, as normas de aplicação imediata e necessária. Os contratos de trabalho, no artigo 30, o Regulamento Roma 1 tem uma regra especial sobre os contratos de trabalho, agora estão regulados na legislação brasileira. Esse artigo traz uma norma em cascata, também no parágrafo 1º, aventando inúmeras possibilidades de aplicação de leis. Essa característica alternativa é muito presente nos regulamentos europeus. O artigo 31, sobre os contratos de consumo, faz, mais uma vez, uma ressalva especial, dada a característica de vulnerabilidade do consumidor, e aqui também assume uma característica de materialização. Por quê? Porque disciplina o que sejam os contratos de consumo, e dentre esses ainda chama destaque para os contratos à distância, permitindo a autonomia da vontade, diz expressamente, ou o direito escolhido pelas partes em contrato. Então, vemos aqui também uma certa autonomia da vontade presente nos contratos de consumo. Bem, esse artigo tem vários destaques, depois ele fala das questões de fornecimento, depois fala das questões das viagens internacionais, e essa possibilidade de direito escolhido pelas partes em contrato não caberia, até onde compreendi, para as questões das viagens internacionais, que seriam rigorosamente reguladas pelo direito brasileiro. Ainda temos no artigo 32 as obrigações por atos ilícitos, há um regulamento inteiro da União Europeia, né, que também no campo das obrigações extracontratuais prevê a autonomia da vontade, mas diferentemente de no campo das obrigações contratuais, onde a autonomia da vontade pode ser escolhida em qualquer momento do contrato, pode ser exercida em qualquer momento do contrato, aqui não. A autonomia da vontade no campo das obrigações por atos ilícitos só pode ser exercida depois do dano. Então, a pessoa vítima, ela vai refletir muito sobre a proposta que está sendo feita pela outra parte. E se ela não quiser, ela cai na regra geral. Só se ela quiser e só depois de ocorrido o dano é que é possível a autonomia da vontade no âmbito da lei aplicável às obrigações extracontratuais, que obviamente são as mais danosas. Bem, Rui e integrantes desse quarto Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Tentei fazer aqui uma visão geral sobre a europeização do direito internacional privado e depois encontrar rápidas passagens sobre uma eventual, eu não diria importação, porque a fonte não é só a União Europeia, mas uma eventual comparação do que se vê no anteprojeto com o que há na União Europeia. E a pergunta de investigação que eu coloquei antes é respondida positivamente. Há inúmeros pontos do anteprojeto que são fortemente comparáveis com o processo de europeização do direito internacional privado. Muito obrigado. Professor Doutor Augusto Jäger Júnior, muitíssimo obrigado por sua aula magistral. E permito-me fugir do roteiro que eu havia criado e você gentilmente, né, para, como sempre, né, aceitar os meus pedidos e reclamos, né, para colaborar conosco, aceitou. Eu vou fugir desse roteiro porque eu confesso, Augusto, seria uma injustiça tratar o que neste momento acabamos de ouvir, sorver, com uma exposição comum, meu querido amigo Friso. O que você nos ofereceu, Augusto, hoje, no sentido mais preciso
e mais antigo do termo, sendo técnico, foi efetivamente uma aula magistral. E eu preciso registrar esse elogio de maneira formal para todos aqueles que estão a nos acompanhar, porque você nos conduziu por um percurso que eu entendo que pouquíssimos juristas no Brasil, no mundo, têm condições de percorrer com essa desenvoltura que você construiu ao longo de 50 minutos, porque você começou pela grande arquitetura, né, falou sobre a origem da europeização do direito internacional privado, foi extremamente honesto, né, de uma honestidade intelectual singular, porque você desmontou a idealização fácil, mostrou que essa europeização nunca foi uniforme, que ela avançou aí por opt-outs, por cooperação reforçada, por velocidades distintas em cada momento, e que o tal modelo europeu, entre aspas, quando se olha de perto, ele é muito mais um campo de tensões do que um bloco efetivamente coeso. Né? E corrija-me se porventura eu falar alguma besteira aqui. E em seguida, ao longo da tua exposição, você fez uma distinção que isso eu tenho certeza e registro, escapa à grande maioria. A opção europeia por regulamentar, em contraste à aposta brasileira, entre aspas, né, de codificar, eu nem sei se efetivamente esse o termo técnico correto, e você nos mostrou essa diferença de uma forma clara e mostrando o comportamento real das normas. E, enfim, enfrentou a questão também da parte geral, com uma precisão cirúrgica, recusou-se a tratar do tema como muitos têm feito, né, de só passear pelo lugar comum quando falam do anteprojeto, porque ainda sequer é um projeto de lei, e com isso, quando eu já falo assim, poxa, agora é suficiente, né? Você, ao terminar a parte 2 eu falei, uau, agora ele vai passar a palavra para mim e eu vou fazer algumas perguntas e pronto, ao contrário. Daí você vem e desce ao nível do dispositivo, né? E eu, ao longo da tua aula, eu abri o anteprojeto aqui, fui acompanhando, fui lendo e te ouvindo, né? E assim, fez a comparação artigo por artigo do anteprojeto. É próprio que eu vi que você deixou, falou assim, tá, tô cansando o público do Summit, então não vou ler até as vírgulas, né? Mas que faltou meia dúzia só para concluir. E fez as comparações com as normas europeias, o que aproxima-se, o que distancia-se, e enfim, isso foi magnífico para mim, tá? E tenho certeza para todos aqueles que acompanharão essa tua aula, que estão a acompanhar a tua aula de hoje. E, enfim, isso não é uma exposição de um tema, né? Isso é domínio de uma vida que eu sei é dedicada à academia, ao direito internacional, é a marca dos teus estudos na Alemanha, em Heidelberg, das pesquisas da von Humboldt, da URGS, onde você se forjou no teu doutoramento, que eu acompanhei de perto, né? Nós nos acompanhamos ao longo desses mais de 30 anos que nos conhecemos, e por isso, meu querido amigo, ouso registrar para todos que nos acompanham, eu vou fazer um gesto deliberado. Eu tinha um conjunto aqui, Augusto, de perguntas preparadas, algumas até provocativas, mas seria falta de deferência interrogar quem acabou de nos entregar de forma completa, articulada, as respostas para todas as perguntas, sem brincadeira, que eu iria fazer. E você foi além das perguntas, respondeu até aquelas que eu não fiz. E, enfim, diante de uma aula como esta que você
gentilmente aceitou e nos brinda neste evento que nós já estamos na quarta edição e agora contamos com a tua intervenção. Eu prefiro, nesse momento, encerrar o quarto Summit ESG, reconhecendo o privilégio, Augusto, que foi para mim, professor Rui Badaró, e tenho certeza para quem nos acompanha, ter testemunhado a tua aula magistral. Muito obrigado, de verdade. E neste evento, quem encerra a participação nele é o convidado. Então, eu devolvo para ti palavras finais, meu querido amigo, colega, professor e, enfim, amigo da vida, irmão da vida. Obrigado, Augusto. Eu que agradeço, fico muito honrado, Rui. No começo não sabia se conseguiria fazer essa comparação da forma que se apresentou nesse momento agora. Sigo à disposição da comunidade jurídica aqui no programa de pós-graduação da URGS. É uma alegria. Quem quiser conhecer e acompanhar as nossas investigações pode participar do nosso grupo de pesquisa. É muito ativo nessas áreas. Se chama Direito Internacional da Concorrência, mas envolve outros campos também, tanto do direito econômico internacional, como do direito internacional público e essencialmente da integração, mas também esses aspectos do direito internacional privado. Para mim é que foi uma honra poder, a culpa é minha, tão tardiamente, colaborar com o Summit, que é um dos grandes eventos do teu escritório. Muito obrigado, Augusto. E vocês que nos acompanharam hoje, continuem nos seguindo nas redes sociais, YouTube, Spotify, LinkedIn e acompanhem os nossos palestrantes. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!